gente mostrou no início da semana a morte de uma criança de 1 ano de idade em Birigui, depois de ser picada por um escorpião. Triste caso, né? E em Araçatuba, os dados são preocupantes. Houve um aumento de acidentes com animal peçonhento nos 3 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma médica alerta do perigo de quando a gente fala em crianças, justamente porque o quadro de saúde pode se agravar rapidamente. Veja só. Não é porque as temperaturas caíram que as buscas contra os escorpiões devem parar. Pelo contrário, elas foram intensificadas em Araçatuba, ainda mais com o aumento de 24% nos acidentes com o animal peçonhento no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2021, 293 pessoas foram picadas. Até março de 2022, 363. Nós temos vários fatores, né? O primeiro aí deles a gente pode falar que foi o período de reprodução dele, que a gente entende que é de agosto até janeiro aí, que tem essa alta dos picos da reprodução dele. A gente também tem os fatores de riscos encontrados dentro dos imóveis, né? Que são restos de materiais em construção, entulho, folhagens, lixos domésticos, né? Que também favorecem o abrigo para o escorpião e o alimento dele, né, que é a barata. E a gente também tem o uso inadequado de inseticida, né? O Ministério da Saúde não preconiza nenhum inseticida para o escorpião. Então, quando as pessoas elas jogam inseticidas na rede de esgoto, ela está matando o alimento do escorpião, que é a barata, e assim desalojando ele daquele local. A nossa equipe está no bairro Santana, um dos que mais registra incidência de escorpiões na cidade. Esta casa esteve desabitada por muito tempo, mas recentemente foi alugada e não demorou muito para surgir o primeiro escorpião. E olha, as equipes acabaram de encontrar esse escorpião aqui nessa residência e, Guilherme, é justamente nesse local que eles gostam de ficar, um local úmido e bem escondido, né? Isso, né? Então a gente tem dentro do imóvel resto de material de construção, né? É nesse local onde ele vai se abrigar ali e possivelmente se proliferar naquela região. Então é muito importante quando a gente tem esse resto de material de construção, a gente guardar adequadamente, né? Então a gente tem que afastar do muro, deixar aí no meio do terreno aí esse resto de material de construção para que ele não possa ser um possível criador ali, abrigo, na verdade, para o escorpião. E foi o primeiro de muitos. No mesmo local, a equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses encontrou mais escorpiões, todos escondidos em meio aos blocos. Essa fêmea carregava os filhotinhos, o que mostra a rapidez da reprodução do animal peçonhento. A gente tem na nossa cidade 2 tipos de escorpião, né? O baiense e o Titicerolatus. E o mais comum é o Titicerolatus, que é o amarelo, né? E ele é só fêmea, então ele se reproduz sozinho. Então em cada reprodução dele ele pode dar de 20 a 30 escorpiões aí por reprodução. No início da semana, a pequena Lara Vitória, de 1 ano, morreu depois de ser picada por um escorpião em Birigui. Ela foi socorrida, deu entrada no pronto-socorro municipal, onde recebeu o soro anti-escorpiônico, mas não resistiu cerca de 1h30 depois. Essa médica pediatra faz um alerta quando a picada atinge as crianças. Nas crianças, a chance de evoluir para quadros moderados a graves, elas são maiores, tá? E nesse ponto a chance de evoluir para um óbito, né? Como infelizmente aconteceu com essa criança, né? Então sempre ficar alerta, principalmente os pais aí, darem uma olhadinha em casa e cuidarem, porque nas crianças realmente a chance de gravidade é maior. Ainda segundo a médica, o socorro deve ser imediato para que o quadro de saúde da criança não se agrave. Assim que ocorre a picada, não tem como a mãe não perceber que a criança foi picada, porque é uma dor muito importante, tá? Inclusive em adultos é muito dolorido, imagina numa criança, né? Então a criança vai gritar, vai chorar e a mãe normalmente é imediato isso e a mãe já visualiza o escorpião, né? Aconteceu isso, no máximo lavar o local com água e sabão e já levar para um pronto atendimento. É tempo dependente, quanto mais rápido essa criança for atendida, quanto mais rápido os primeiros socorros forem realizados, a instalação de soro anti-escorpiônico, isso aumenta a chance de uma evolução favorável para essa criança. A melhor maneira de prevenção ainda é manter sempre os quintais limpos
e longe de entulhos. Você tem resto de material de construção, está eliminando. Se você tem material de construção que você vai utilizar colocando de forma adequada aí, ou no meio do terreno, ou um pouco alto aí, as madeiras de pé, é muito importante, né, limpar, né, não deixar lixo doméstico aí que atrai a barata, que é o alimento dele, e principalmente dentro do imóvel, é primordial que as pessoas tampem as redes de esgoto, né? Então, o ralinho do banheiro, telar, as pias deixarem sempre fechado, porque o escorpião tem hábito noturno. Então, durante a noite que ele vai sair para procurar o seu alimento, e quando ele não encontra o alimento, ele vai encontrar um lugar para fazer de abrigo. E é aí que tem o ataque, né? Eu já encontrei escorpião durante o dia mesmo. Eu devia estar perdido pelos lugares lá. A gente tem que ter cuidado. Olha, é um medo frequente, né? O bichinho que bota medo. E é pequenininho, né? Acho que se a gente encontrar uma onça do mato, a gente não tem o medo que a gente tem desse bicho e o dano que ele causa, né? Quando a gente ficou sabendo da morte da criancinha, meu Deus do céu, que triste, né? Principalmente para a gente que tem crianças, então a gente tem que estar em alerta a todo momento e evitar aí o acúmulo de materiais para proporcionar o abrigo desse bicho. Então, cuidado, viu?